Durante muito tempo, eu achava que tomar dívidas era uma grande burrice financeira. E conforme eu fui me aprofundando na educação financeira, eu fui estudando cada vez mais, eu fui entendendo que você tomar dívidas não era uma burrice financeira, mas a grande burrice financeira estava em eu não saber diferenciar uma dívida boa e uma dívida ruim. E que de fato existem dívidas boas. E quando eu entendi esses conceitos, minha cabeça fez tipo um pá, estourou. E eu entendi que tomar dívidas boas aceleram o processo de acúmulo patrimonial se você sabe o que você está fazendo. Eu acho que como esse canal aqui, o próprio nome já diz, né, escolher ser rico, né, as pessoas que estão seguindo aqui estão escolhendo ser ricas e querem desenvolver a educação financeira, a verdadeira educação financeira, para construir a liberdade financeira delas, eu acho que esse tema é um tema extremamente importante para a gente discutir aqui a respeito. Existem sim dívidas que são boas e existem sim dívidas que são ruins, né? E o que vai separar uma dívida boa de uma dívida ruim, né? Vamos começar falando das dívidas ruins. O que é uma dívida ruim, Pedro? Aquela dívida que você não se organizou para você tomar ela. Aquela dívida que você foi obrigado a tomar. Como assim? Você não tinha reservas, você teve um imprevisto na sua vida financeira e você entrou no cheque especial. Isso é uma dívida ruim. Ou você não tinha o valor total do cartão de crédito para pagar a fatura e começou a atrasar a fatura do cartão de crédito e precisou renegociar essa fatura. Então, esse tipo de dívida, dívida não programada, aquela dívida que começa a virar uma bola de neve na sua vida, que geralmente tem um custo muito alto, esse é o primeiro ponto para você identificar que é uma dívida ruim, né? E a gente não precisa ser nenhum expert em finanças para saber isso, né? Então, o primeiro ponto da dívida ruim é aquela dívida não programada, é aquela dívida, né, que tem um custo muito alto, né? Poxa, Pedro, como assim tem um custo muito alto? Você pega um boleto atrasado que tem um juros muito alto, um cartão rotativo do cartão de crédito, um cheque especial. Todos esses tipos de dívidas são dívidas que têm um custo efetivo muito maior do que o custo de oportunidade do seu dinheiro aplicado. E mesmo que às vezes você empreenda e consiga ter uma rentabilidade alta nos seus empreendimentos, esse tipo de dívida geralmente tem um custo muito maior do que o retorno até de um empreendimento, né? Então, não faz sentido você ficar pagando um cheque especial, você ficar pagando um rotativo do cartão de crédito, porque o custo disso é muito alto, né? Então, isso também torna a dívida muito, muito ruim. Outro ponto que caracteriza uma dívida ruim é você ter uma dívida que não é para construção de riqueza, é uma dívida para um consumo, é uma dívida que você não está construindo algo, é uma dívida que você fez muitas vezes por desorganização ou para comprar algo que não era tão importante para você. Isso também caracteriza uma dívida ruim. Então, muitas vezes as pessoas elas se endividam para comprar coisas que não estão colocando elas no próximo nível financeiro e estão tomando dívidas por desorganização, por consumismo, comprando, mesmo que você esteja comprando algo que, que não é para construção de riqueza, vamos supor que é um bem de consumo, mas muitas vezes as pessoas ainda se endividam comprando bens de consumo que nem são tão importantes para ela, né? A pessoa não tem, muitas vezes as pessoas não têm essa educação financeira de entender o que é importante para elas e elas vão só fazendo, só fazendo, só fazendo e vão fazendo dívidas em coisas que nem são tão importantes. Elas gastam um dinheiro que elas não poderiam em coisas que nem faz tanto sentido para elas e deixa de fazer coisas que faz sentido para elas, né? Poxa, eu conheço muita gente quando eu estava atendendo a consultoria que estava endividada e gostaria, por exemplo, de viajar, mas pagava uma parcela gigantesca de cartão de crédito e dentro da fatura do cartão de crédito tinha um monte de bugiganga que nem era tão importante para a pessoa e ela não tinha dinheiro para fazer uma viagem, tirar férias uma vez por ano e fazer uma viagem. Então, isso caracteriza uma dívida ruim também.
Eu acho que esse é um ponto que as pessoas têm que ter atenção para você de fato falar, poxa, essa dívida é uma dívida ruim para mim. Então você não está programado, o custo ser alto, ser uma dívida que não é para construção de riqueza ou para comprar algo que de fato vai te trazer mais qualidade de vida ou vai te ajudar a aliviar uma descompressão da rotina. Então tudo isso você tem que começar a pôr na balança para identificar suas dívidas ruins, né? E por último ponto, essa dívida ela não cabe no seu orçamento. Essa dívida atrapalha você poupar de 20 a 30% dos seus ganhos. Hoje você está tendo dificuldade para poupar de 20 a 30% dos seus ganhos porque essa dívida não estava programada no seu orçamento doméstico. E isso faz a dívida ser uma dívida ruim. Então, somando tudo isso, isso torna uma dívida ruim. Todos esses tópicos que eu falei aqui tornam uma dívida ruim. E por último, as pessoas, elas não leem contratos, elas fazem as dívidas sem ler os contratos, né? Isso também pode tornar uma dívida ruim. Então, todos esses tópicos aqui são tópicos que a gente tem de fato ter atenção. E aí, o que seria uma dívida boa, né? Seria basicamente o inverso de tudo que é uma dívida ruim. Então, por exemplo, uma dívida boa, você está organizado financeiramente para tomar essa dívida. Você tem patrimônio de segurança, você tem a reserva de emergência mais o patrimônio de segurança, né? Só dando um paralelo novamente, né? Para quem acompanha os vídeos aqui do canal, eu sempre estou falando desses dois indicadores. Reserva de emergência de 3 a 6 meses de todas as suas contas e patrimônio de segurança de 12 a 18 meses de todas as suas contas pagas, beleza? Basicamente isso. Então, uma dívida boa, a pessoa ela tem um patrimônio de segurança e ela está preparada para tomar essa dívida. Segundo tópico de uma dívida boa, essa pessoa ela está tomando uma dívida para construção de riqueza ou para financiar de maneira inteligente uma qualidade de vida, uma descompressão, né, da rotina semanal. Então isso é extremamente importante. Você está tomando uma dívida para construção de riqueza. Isso é extremamente importante. Ou você está tomando uma dívida para você ter mais qualidade de vida e ter uma descompressão da sua rotina semanal e que vai te deixar mais produtivo no seu trabalho e, consequentemente, você vai ganhar mais dinheiro. Isso é uma dívida boa, né? Então, não existem só dívidas ruins, existem as dívidas boas também. Um outro ponto, o custo dessa dívida, o custo efetivo. O que é o tal do custo efetivo, Pedro? Quando a gente vai tomar um crédito, a gente tem os juros, né? Isso daí tá lá, 20% ao ano, 10% ao ano, 9% ao ano. A gente está tomando uns juros. Só que por trás desses juros ainda tem impostos, tem taxas, tem seguros. E a hora que você soma tudo isso, a gente tem o custo efetivo total dessa operação. Então, sempre quando você vai olhar o custo de uma dívida, você não vai olhar os juros, você tem que buscar o custo efetivo total, a sigla CET. E aí sim você de fato vai ter uma noção, né, do quanto você está pagando, além dos juros de seguros, de taxas, de impostos, naquele endividamento. E uma dívida boa, ela tem um custo efetivo total menor, tá? Menor do que o seu custo de oportunidade do seu dinheiro aplicado. Como assim, Pedro? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você quer comprar um imóvel, né, uma casa própria. Hoje você consegue financiar, um exemplo, a 10% ao ano. Beleza. Isso daqui são exemplos hipotéticos, tá, pessoal? Você consegue financiar hoje a 10% ao ano. Em contrapartida, você pode deixar o seu dinheiro aplicado a 15% ao ano na renda fixa, com baixo risco. Por que raios tu vai tirar o dinheiro dos 15% ao ano da renda fixa, né? E vai investir num imóvel, sendo que você pode pegar o dinheiro do banco e trabalhar com o dinheiro do banco só pagando 10% ao ano para o banco. Então faz muito mais sentido tu pegar a parte do dinheiro do banco, trabalhar com o dinheiro do banco, deixar o seu dinheiro aplicado num investimento mais alto e pagar uns juros mais baixos para o banco, né? Isso daí é alavancagem, isso daí é inteligência financeira. Então isso, de fato, pode ser muito interessante. Isso é saber tomar uma dívida, né? Isso é muito importante. Obviamente que aí você tem que escolher uma taxa pré-fixada, né? Enfim, eu vou falar mais sobre isso já já para vocês. Mas
quando o seu custo efetivo total é menor do que o seu custo de oportunidade, isso torna uma dívida boa, né? Então você está tomando um crédito para você fazer uma construção de riqueza, para você comprar algo que vai te aliviar, vai te dar uma descompressão da rotina, vai te trazer uma qualidade de vida, vai te tornar mais produtivo, vai ajudar você a ganhar mais dinheiro na sua profissão, e ainda assim você está pagando, financiando isso de uma forma que o seu dinheiro aplicado, ou o custo de oportunidade dos seus investimentos, dos seus negócios, né, se você for um profissional liberal, empreende, enfim, o custo de oportunidade dos seus negócios, você ganha mais dinheiro deixando o dinheiro aplicado nos seus negócios do que você pagando a dívida. Então isso faz muito sentido, né? Então, isso é um ponto também muito importante que torna uma dívida boa. E por último, né, você, ao tomar essa dívida cabe no seu orçamento. Mesmo tomando essa dívida, mesmo tomando esse crédito, né, mesmo utilizando o dinheiro do banco, você de fato vai conseguir continuar poupando. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, que a boca tá até seca, de tanto que eu tô falando nesse vídeo aqui. Você vai conseguir, de fato, poupar de 20 a 30% ainda, né, dos seus ganhos para os seus investimentos. Então, mesmo tomando esse crédito, você vai organizar o seu orçamento para a parcela desse crédito entrar no seu orçamento e você conseguir ainda continuar poupando de 20 a 30% dos seus ganhos para a sua carteira de investimento, para o seu futuro. Então, juntando tudo isso, a dívida pode ser uma dívida boa. Você está organizado, você tem reservas, é uma dívida para construção de riqueza ou para descompressão da rotina semanal, vai trazer mais qualidade de vida, que consequentemente vai te deixar mais produtivo e você ganhar mais dinheiro através da sua profissão. Essa dívida tem um custo efetivo total mais baixo do que o custo de oportunidade do seu capital aplicado. A parcela dessa dívida cabe no seu orçamento, você ainda vai conseguir continuar poupando de 20 a 30% dos seus ganhos na sua carteira de investimentos para longo prazo. Então isso torna uma dívida boa. E aí uma única e última observação para vocês, que vocês têm que ficarem muito atentos quando vocês vão se alavancar, né? Poxa, passou todos esses crivos, você está programado para essa alavancagem? Beleza. Né, obviamente. Quais são essas dicas? Estudem muitos contratos e saibam escolher taxas. Evitem contratos, evitem, tá? Ou se vocês forem fazer, estudem muito a respeito. Mas evitem contratos que você possui uma taxa atrelada a algum indicador econômico. Por exemplo, os juros do financiamento atrelado à poupança, ou atrelado à Selic, ou atrelado a uma inflação. Por quê? Nós vivemos num país subdesenvolvido e que os indicadores econômicos oscilam muito. A gente não está numa Suíça, que a inflação lá é extremamente controlada há vários anos, os juros lá é extremamente controlado há vários anos, e você tem uma previsibilidade de hoje para daqui 10 anos. Na Suíça você consegue ter essa previsibilidade. No Brasil, não. No Brasil, há 3 anos atrás, o juros estava 2, hoje está 15. Imagina a pessoa que tomou um crédito há 2, 3 anos atrás, atrelado a Selic. Ah, não, hoje está 2% ao ano, uma baita oportunidade. Aí tomou lá uma taxa atrelada a Selic subiu para 15, o crédito dele subiu para... Olha só o quanto isso pode desorganizar a vida de uma pessoa. Outro indicador econômico, né, na pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha inflação caindo, estava tudo maravilhoso no Brasil, né? Não sei se vocês se recordam dessa situação. E aí, estava tudo maravilhoso, um monte de gente tomando crédito atrelado a IPCA, e na pandemia em si, a inflação chegou até a cair um pouco mais, porém depois a inflação começou a disparar, o IGPM subiu 30%, o IPCA chegou a subir 10% num único ano. Né? A pessoa que tomou uma dívida atrelada ao IGPM, principalmente dívida imobiliária, eu conheci pessoas que a dívida ficou 30%, 40% mais cara. Isso desorganiza a vida financeira da pessoa. Aí você fez toda essa preocupação de encaixar o valor da parcela lá no seu orçamento, você continuar conseguindo poupar de 20% a 30% dos seus ganhos, e aí me toma um crédito atrelado a IGPM, e o IGPM sobe 30% num único ano, cara, toda essa preocupação que você teve de encaixar a parcela lá no seu orçamento mensal para continuar poupando de 20% a 30% vai desorganizar você. Então evite, se você puder,
tomar créditos atrelados a algum índice de inflação. Busque sempre taxas pré-fixadas, né? Taxas pré-fixadas traz uma previsibilidade muito maior e uma segurança muito maior para você não ter surpresas no futuro, né? Então isso também faz, de fato, uma dívida ser boa ou não, beleza? E aí existem vários meios de alavancagem. Não estou aqui para falar de financiamento e outros meios de alavancagem. Estou aqui para mostrar para vocês e vocês saberem diferenciar o que de fato é uma dívida boa e uma dívida ruim, e aí vocês estudarem qual o meio de alavancagem, né, com tudo isso que a gente falou aqui, qual o meio de alavancagem que vai ser mais interessante para você, com o melhor custo efetivo e que vai te dar uma previsibilidade muito maior nos próximos anos para que você se alavanque de maneira inteligente. Isso é inteligência financeira. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já sabia esse conceito de a diferença de dívida boa e dívida ruim, né? Se você hoje já está tomando dívidas boas ou se hoje você tem dívidas ruins, como que está a sua situação financeira hoje? Eu gosto bastante dessa troca que a gente tem aqui, né? E não se esqueça, se você está vendo esse vídeo, está chegando agora no canal, de se subscrever, de curtir o vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas para que nós possamos trazer cada vez mais a verdadeira educação financeira para todos, porque a gente escolheu ser rico, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.